Paz a todos, quem vos fala é o pastor Breno. Jacó luta com o anjo no Val de Jaboque. A luta do patriarca Jacó com o anjo do Senhor ocorreu na região do Val de Jaboque, local em um rio cuja profundidade permite a passagem a pé. A nascente do rio Jaboque está localizada ao sul de Gileade, região montanhosa que atualmente faz parte da Jordânia. O Jaboque ele é um afluente do rio Jordão e ele desemboca entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. E seu curso tem aproximadamente aí entre 130 quilômetros. A luta de Jacó. O texto do livro de Gênesis 32, versos 22 ao 30, ele relata a luta dramática de Jacó com o anjo que levaria ao surgimento do povo de Israel, bem como o aparecimento do Messias e a sua consequência a obra salvadora que alcançou toda a humanidade. Então, por toda a história da vida de Jacó, ele escolheu contar e confiar a bênção de Deus. Em resumo, tudo o que lhe acontece, de uma forma ou de outra, tem uma ligação de um desejo de receber uma bênção, uma bênção do Senhor. Mas a luta de Jacó com o anjo do Senhor é sintomática. Essa luta ela foi a ápice da consequência das ações de Jacó que tinha praticado. Vemos nessa história a mão de Deus agindo de graça e com misericórdia na vida de um homem pecador, mas que o Pai havia separado para transformá-lo e fazê-lo dele uma bênção que chegaria aí até nós. Jacó luta por sua bênção. Jacó ele quis por si mesmo alcançar a bênção de Deus, passeando ali e roubando a bênção de seu pai Isaac, que era destinada a seu irmão Esaú. E Jacó ele pagou um preço muito alto por aquela atitude. Jurado de morte, para após o falecimento de seu pai, ele teve que fugir do alcance de Esaú. Ele se refugiando aí na parentela de seu tio Labão. Então Jacó, ele ficou ao todo de 20 anos longe de tua família, de sua terra, E a dor de estar isolado de uma terra estranha, a mais de 800 quilômetros de distância de Berseba, sabendo que não poderia voltar, para o seu lar, certamente aí tinha muita angústia no seu coração, com certeza. O enganador ele passou a ser enganado por Labão. Primeiro no casamento de suas filhas Raquel e Lia, depois na divisão das ovelhas que nascesse ora malhada, ora lisas, Labão ele mudou seu salário 10 vezes. Então havia disputas, ali conflitos em suas mulheres e conflitos com o irmão e sua mãe pela divisão dos seus animais, de forma que havia discórdia, trapaça, gentinho, ele não se afastava ali da casa de Jacó, ele sofreu demais. Então depois de tanto tempo longe de casa, Jacó ele nem esperasse mais aí herdar a terra a que Deus prometia a Abraão, Passou anos sendo explorado por Labão, até o dia em que Deus deu um basta. Chamou de volta a terra de Canaã. Mas, mesmo após tanto tempo, mesmo depois de 2 décadas, a sombra da ira de seu irmão o perseguia. Então logo Esaú ele é informado do seu retorno à terra prometida e Jacó teme por sua vida e pela vida de seus filhos. Então Jacó, se ele soubesse o quanto aquela bênção lhe custaria, talvez ele pensasse 2 vezes antes de enganar o seu pai, o seu irmão. Novamente ali ele estava uma iminência de mais um conflito grande na sua vida, mas agora dessa vez poderia ser muito grave, porque Esaú ele era muito poderoso, ele poderia dizimar não só ele, mas também toda a sua família. Então Jacó ele passa ao Val de Jaboque com sua família. Então, na tentativa de proteger os seus filhos e a esposa da ira de Esaú, Jacó ele divide em 2 grupos, e apressadamente aí de noite. Então eles fazem atravessar o Val de Jaboque. Então ele ficou ali só para orar, para clamar a Deus. Estava muito preocupado com essa situação. Ele levantou aquela mesma noite. Ele tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e a passou ao Val de Jaboque. Em Gênesis 32, verso 32, se eu não me engano. E fê-lo passar ao ribeiro e fez passar tudo o que tinha.
Jacó ele ficou só, lutou com ele, né, com o homem, até que a alva subiu. Gênesis 32, verso 24. 22 ao 24. Jacó ele possuía inúmeros servos e servas. Muitos trabalhadores poderia ter utilizado ali, né, formalizando uma guerra contra o seu irmão, né, Esaú, mas diferentemente de quando ele era mais jovem, quando ele tentou resolver situações aí que estavam além de suas forças, agora a circunstância da vida, a dificuldade que havia passado, o ensinaram a crer, a confiar na providência divina. Então Jacó, ele luta ali também com o anjo no Val de Jaboque. Então, quando no íntimo do seu coração ele dispõe a orar, a renunciar o conflito e ao seu eu, seu ego, para depender totalmente de Deus, o próprio Senhor, Teofano vem até o encontro de Jacó para transformá-lo em Israel. Então Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu, em Gênesis 32, verso 24. E vendo este que não prevaleceu contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Gênesis 32, verso 25. E na sua luta ali com o anjo, não te deixarei ir, ele disse, se não me abençoares. Era de imensa profundidade, tinha muito significado de toda a sua história. Então era como se Jacó falasse, eu preciso totalmente da tua bênção, porque aquela bênção que eu roubei, quando eu tentei ser abençoado com meus próprios meios, quando eu tentei dar uma ajudinha a Deus, aquela bênção tem me custado muito caro. Em Gênesis 32, verso 26. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. A luta de Jacó com o anjo, ele não falava da sua capacidade, antes confessava a sua incapacidade de trazer sobre si a bênção de Deus. Porém, se existia uma sinceridade no coração de Jacó, era que ele queria ser abençoado, apenas isso. Ele reconhecia que essa bênção só poderia ser vinda de Deus. E ele vê a luta com o anjo do Senhor e tenta lutar. Tenta lutar com tanta sinceridade, com essa certeza de que o Senhor poderia abençoá-lo. Então Jacó ele não desistiu, lutou com o anjo por sua bênção. Ele insistiu, havia passado toda a sua vida em busca da bênção de Deus, até o dia em que a bênção, viva veio e veio até ele e encontrou. Então Jacó, na sua muita persistência, ele prevaleceu. Deixou Deus alegremente aí, pra gente aí meio que derrotado. Mas Deus é todo poderoso, invencível, mas tem um sentimento estranho de deixar o teu servo vencido, porque chegou com sinceridade, com agarro na presença dele, com o coração contrito, E disse-lhe, qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então a vitória de Jacó sobre o anjo do Senhor mostra a respeito aí da disposição de Deus, de lidar aí. Deus só, na verdade, deixou-se vencer porque um Jacó cheio de defeito, cheio de problema, de dificuldade, de incapacidade. Deus ele se deixou vencer, não porque Jacó aí era poderoso, capaz de fazê-lo, mas antes Deus manifestava a sua graça na vida de um homem perfeito. Pois na vida de Jacó, a graça de Deus era tudo que ele possuía de real valor. Onde, diz a palavra do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Jacó ele não evitou aí e ficou completamente aí na presença de Deus para receber a bênção. Ficou na presença dele e disse ainda, então disse o homem, seu nome não será Jacó. No verso 29, prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que me pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Então,
ele conquistou a bênção dele, vinda de Deus. Então todos nós devemos conquistar a presença de Deus por reverência à presença de Deus. Não pelos nossos próprios jeitinhos da vida, entendeu? Mas o jeitinho, todo mundo fala o jeitinho brasileiro, o jeitinho cristão. Não. Você tem que fazer a vontade de Deus. Ore, busque, leia a palavra. Deus vai te surpreender. Amém? Pode durar uma noite inteira a luta, mas ao amanhecer virá a bênção do Senhor na tua vida. Em Salmos 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus abençoe a todos. Fique com esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.